Diz assim a palavra de Deus: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Senhor Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa. E nós rogamos a Deus que nesse momento em que nós a lemos, o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações, a todos nós que estamos aqui, ó Pai, especialmente ao coração do Pedro e do Leonardo, ó Pai. Ó Deus, que essa palavra prospere em suas vidas e na vida da Tua igreja, segundo o Senhor já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pedro Felipe, Leonardo, eu quero expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão a Deus por estar participando deste culto nessa noite, na noite em que vocês são ordenados ao sagrado ministério da palavra e dos sacramentos na Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma noite de festa, de júbilo, de gratidão por todos nós que estamos aqui e viemos participar deste momento, porque nós temos acompanhado a caminhada destes jovens na busca deste objetivo que Deus colocou em suas vidas e que hoje conclui uma etapa muito importante. Por isso, glória a Deus e parabéns a vocês pela vitória alcançada, tão almejada por vocês e por todos nós que acompanhamos as suas vidas. E a nossa oração é para que o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja e da vida de vocês, possa capacitá-los mais e mais, cada dia, para serem fiéis a este chamado muito específico de Deus na vida de vocês. E que vocês se lembrem sempre, do que diz 1 Coríntios 4:2. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Que assim seja a caminhada de vocês. Que assim seja a caminhada de todos nós como crentes, andando na presença do Senhor, perseverando nessa caminhada que só vai terminar quando o Senhor nos chamar ou quando o Senhor Jesus voltar. Por isso, eu quero colocar como tema dessa mensagem a santa vocação ao sagrado ministério da palavra e dos sacramentos. A santa vocação que vocês receberam do Senhor. E nesse texto que nós lemos, eu quero destacar alguns pontos desta santa vocação.
Todos nós sabemos a relação que havia entre Paulo e Timóteo. Timóteo era o filho na fé de Paulo. E Paulo tinha um carinho muito grande por aquele jovem. E Paulo tinha a vontade, o desejo de que Timóteo continuasse a sua obra de plantação de igreja, de evangelização, de pregação do Evangelho. E ele escreveu 2 cartas para Timóteo, para orientá-lo, para desafiá-lo, para que ele continuasse nessa caminhada. Essa é a última carta que Paulo escreveu, ele estava preso. E no capítulo 4 aí dessa carta, ele vai expressar essa certeza. No versículo 6, capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer a Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, então, escreve a Timóteo dentro de uma prisão, já esperando o seu martírio, e colocando toda a sua esperança da continuidade da pregação naquele jovem chamado Timóteo. E no versículo 5, Paulo destaca a fé sem fingimento que ele via em Timóteo. E ele reconhece que essa fé era a mesma fé que havia habitado em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Então, depois de reconhecer isso, ele começa a exortar a Timóteo, começa a destacar alguns pontos que Timóteo deveria observar no seu ministério, na sua trajetória como ministro da palavra de Deus. E é uma palavra também para todos nós, membros da igreja, porque cada um de nós temos um ministério que nós recebemos do Senhor, e nós desejamos que esse ministério que o Senhor entregou a vocês possa prosperar, possa ser fiel nesses anos que o Senhor ainda colocar diante de vocês, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Por isso, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, nessa noite, é o versículo 6. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reavivar o dom que receberam do Senhor. Deus concedeu a vocês o dom da palavra, o dom do ensino, e certamente mais alguns, ou algum, e daqui a pouco vocês receberão a imposição de mãos do presbitério, um sinal externo, do reconhecimento dos dons que o Espírito Santo já outorgou a vocês no chamado para o sagrado ministério. A imposição de mãos é este reconhecimento da igreja, do presbitério, de que estes irmãos de fato foram vocacionados. Mas acontece que esse dom pode ser abafado. Isso acontece com todos nós que recebemos dons do Senhor. As demandas do pastorado, as lutas do dia a dia, os desafios, tudo aquilo que vem nos desafiar, podem nos levar a negligenciar esse dom, a nos esquecermos de cuidarmos de nós mesmos. Às vezes ficamos cuidando tanto da igreja que nos esquecemos que nós somos homens falhos, pecadores, necessitados de uma porção dobrada da graça de Deus. Por isso essa exortação que vocês guardem. Esse revivar precisa ser contínuo. A vida devocional, a vida de oração, a vida de leitura e de estudo da palavra precisa ser constante na vida de cada membro da igreja.
mas acima de tudo na vida de um ministro. Porque ele vai depender, ele vai ensinar, ele vai pregar, e ele precisa estar bem. Por isso, quando Paulo, vai se despedir lá dos presbíteros ou dos pastores da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, verso 28, ele vai dizer: cuidem de vocês e do rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu bispos. Então a primeira palavra é essa: cuidem de vocês. Reavive o dom continuamente. Nós precisamos reavivar o dom, assoprar a brasa, porque senão a brasa pode apagar, porque as demandas, os desafios são muito grandes. Por isso, pelo chamado que vocês têm, lembrem-se de reavivar o dom de Deus, esse dom da palavra, do ensino, que Deus tem colocado na vida de vocês. Segundo ponto, versículo 7. Paulo vai dizer: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o espírito que lhes foi dado para essa missão especial não é de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, de domínio próprio. Esse é o espírito que todos nós temos recebido, irmãos. Um cristão covarde, um cristão que se esconde nos momentos de dificuldade, um cristão que não apresenta a sua fé, tem uma fé deficiente, tem alguma coisa errada, porque o nosso chamado e o espírito que habita em nós é um espírito de poder, de amor, de moderação, que não nos deixa acovardar diante dos desafios que nós enfrentamos nos nossos dias. E é interessante que a pandemia tem revelado o espírito que habita em muitas pessoas, mas vocês receberam um espírito para perseverarem, para não desistirem, para não se acovardarem. E vocês sabem que os desafios que vocês têm serão enormes. Cada vez mais o mundo se levanta contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. E vocês, como líderes da igreja, precisarão demonstrar a confiança de vocês no Senhor. Não se deixem dominar pelo medo de nada, nem mesmo da morte, porque o chamado é muito forte. Deus deu a vocês um espírito de poder, um espírito de poder de pregar a palavra, de admoestar, de exortar, de convencer, um espírito de amor e um domínio próprio, que é muito importante, muito especial na vida de um líder da igreja. Então não se esqueçam, irmãos, que Deus lhes tem concedido esse espírito para que vocês tenham um ministério vitorioso, não diante do mundo, não diante dos aplausos do mundo, mas um ministério vitorioso diante de Deus. Obrigado, pastor. Está precisando. Nós ficamos aqui, líderes da igreja, precisamos reavivar constantemente esse dom, lembrando que nós temos recebido esse dom do Senhor, esse desafio do Senhor, essa bênção do Senhor para a nossa vida. Como eu disse, poder para expor a palavra. A palavra de Deus é viva, é poderosa. Amor por aqueles que nos ouvem, que estão colocados sob a nossa responsabilidade. E amor não significa você aceitar tudo, mas é você mostrar o carinho, a dedicação e mostrar o caminho da vida eterna. Marcas distintivas de um ministério vitorioso. Não pense que a vitória do ministério será o reconhecimento desse mundo pecador. Esse mundo jamais vai reconhecer o valor do ministério de vocês. Mas vocês vão se lembrar todo dia de a quem vocês estão servindo. A quem chamou vocês para o ministério. Terceiro ponto, versículo 8.
Paulo diz: não te envergonhes do Evangelho, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. A pressão, a perseguição contra a pregação da verdade bíblica se tornam cada dia mais fortes em nossa sociedade. Vocês sabem disso. Cada dia mais forte. Cada dia se levanta perseguição contra o povo de Deus, contra a pregação do Evangelho, contra a verdade bíblica. E vocês vão ter que enfrentar isso, de frente. Querem impedir que o Evangelho da graça alcance esse mundo pecador. Uns zombam, outros ridicularizam, outros desprezam os valores da moral cristã. E chega a um ponto que muitos crentes se envergonham do Evangelho, se envergonham de defender as verdades bíblicas, porque a pressão é tão grande, começam, mas isso não é tão ruim assim, aquilo a gente pode dar um jeito de aceitar, não é que tem. Mas há uma verdade, única verdade, absoluta, que é aquela que está revelada na Sagrada Escritura, da qual vocês não poderão se afastar, custe o que custar. Por isso Paulo estava sofrendo, por isso ele estava preso. Não que ele tivesse cometido algum crime, mas porque ele pregava o Evangelho da graça de Deus que transforma o pecador. Mas ele diz aqui a Timóteo: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Essa participação, essa vitória, vem do Senhor na vida de vocês, porque todos nós somos fracos, temos as nossas fraquezas, mas quando o Senhor nos capacita e caminha conosco, nós nos tornamos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, lembre-se disso, não se envergonhe, momento nenhum do Evangelho, porque cada vez mais a pressão aumenta. E Calvino, ao comentar este versículo, ele diz: olha, quanto mais odiosa for a doutrina do Evangelho para o mundo, mais seriamente os cristãos devem se esforçar para confessá-la abertamente. É o momento que nós estamos vivendo. Um ódio contra o cristianismo. E o Senhor Jesus já disse: serias odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não se esqueçam disso. A vocação de vocês implica em não se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, e nem do seu encarcerado, se for assim necessário, para a glória do Senhor. Terceiro ponto. O quarto ponto está no versículo 9. Nunca se esqueçam de que não foi mérito de vocês serem vocacionados ao sagrado ministério da palavra e dos sacramentos, mas é por determinação e graça de Deus que foram dadas a vocês em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E assim aconteceu conosco, irmãos. Nenhum de nós foi salvo pelo seu mérito, pela sua justiça própria, pela sua moralidade, porque você é bonzinho, porque você é cumpridor das leis. Não, a Bíblia diz que nós somos salvos unicamente pela determinação e graça do Senhor. Que coisa maravilhosa descansarmos nisso. Porque se fosse pelos méritos, nenhum de nós estaria aqui hoje. Pedro Felipe, Leonardo, não estariam aqui hoje, se o Senhor na eternidade não estivesse vocacionado. O texto diz: e nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Pense
Pense nisso, meus irmãos. E toda a igreja, pense nisso, na sua chamada. Somos objetos do amor de Deus desde a eternidade. Antes de existirmos, o Senhor nos amava em Cristo. E vocacionou de maneira especial a vocês para exercerem este ministério. Isso nos faz lembrar do amor eterno de Deus. Isso tira de nós todo orgulho, toda vaidade, toda pretensão de grandeza. Você só é um cristão, ou ministro do Evangelho, pela graça de Deus, que foi manifestada em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vocês estão aqui nessa posição. Não puderam resistir ao chamado da graça. E lhes foi dada. Não mérito. Hoje nós vemos tantas pessoas querendo ser pastores, né? E essa é a tragédia da igreja no nosso tempo. Pessoas que se dizem pastores, que se autoproclamam pastores, sem que tenham sido chamados e vocacionados por Deus. Entram no ministério por vontade e orgulho, com propósitos próprios e às vezes egoístas. E a gente vê grandes tragédias acontecendo na vida de tantas pessoas que estão sendo humilhadas, envergonhadas, destruídas por alguém que se diz um pastor, mas não foi vocacionado pelo Senhor. E pelos seus ensinos mentirosos, tem enganado a muitos. E como nós temos encontrado tantas pessoas feridas por causa de falsos profetas. Mas nós temos aqui, irmãos, esses jovens que sabem que esse momento é determinação e graça, é santa vocação para a vida deles. Glória a Deus por isso. Quinto ponto que eu quero destacar aqui, versículos 10 a versículo 12, que diz, olha, esse chamado, essa vocação, foi manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, vocês foram designados por Deus para serem pregadores, apóstolos e mestres. E com a certeza de que vou sofrer por causa disso. Mas os caminhos do Senhor, irmãos, são inescrutáveis para nós. Paulo diz que ele está sofrendo aquilo tudo por causa do Evangelho. E Colossenses 1, 24 e 25, Paulo vai dizer que ele completava em si mesmo, no seu corpo, aquilo que faltava. Colossenses 1, verso 24 e 25. Paulo diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Santa vocação para ser pregador, apóstolo, mestre, e sofrer
as consequências deste chamado. Pregar e ensinar. Essas são as atividades básicas do pastorado, do ministro do Evangelho. Ensinar que, por meio de Jesus Cristo, a vida e a imortalidade chegaram a este mundo caído. Porque quando Jesus vence a morte, Ele traz à luz a verdadeira imortalidade. Por meio do Evangelho, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É por meio do Evangelho que o mundo vai conhecer isso, por meio da pregação de vocês, do ensino de vocês, do nosso ensino, do ensino da igreja, do seu testemunho, que o mundo vai saber que há vida e vida eterna, que a morte foi vencida e que o ser humano precisa tomar uma decisão diante desta verdade. Este é o grande privilégio da vida, meus irmãos. A vocação pastoral é a maior de todas as vocações deste mundo. Ser embaixador do reino de Deus. Falar em nome do Rei dos Reis. Muitas vezes desprezado, mas sem dúvida, a maior vocação que um ser humano pode ter nessa vida. E Deus se agradou de chamar vocês, com todos os defeitos, para ser o embaixador do seu reino. E é todos nós, irmãos. Somos embaixadores do reino de Deus. A gente não canta isso? Embaixadores do teu reino, reino de amor. Temos um chamado especial da parte de Deus. Apóstolos. Mas alguém pergunta, ainda existe apóstolos hoje? Todos aqueles que se auto-intitulam apóstolos hoje são falsos apóstolos. Verdade? É um título que muitos estão trazendo para si mesmos. Títulos honorários de orgulho, de vaidade, de se dizer que são maiores ou melhores do que alguém. Mas o apostolado existe. Apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. São aqueles que Jesus enviou para pregar o seu evangelho. Paulo fala dos apóstolos. Vocês foram feitos apóstolos de Cristo. Isso significa que vocês devem estar dispostos e prontos para serem enviados para onde o Senhor quiser. Enviados como embaixadores, como pregadores desse reino. E não para ficarem recebendo toda, quase que adoração, sentado numa cátedra. Não é isso. O conceito de apóstolo está presente. Você quer chamar alguém de apóstolo, chama os missionários que foram para os campos, foram enviados pela igreja. Como pregarão se não forem enviados? Tem que ser enviado pela igreja. Porque um pastor, né, que limita o seu ministério a um determinado lugar, por sua vontade própria, nega o chamado do apostolado. Não, eu não quero, eu quero ser pastor em Juiz de Fora. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Está negando o chamado do Senhor. E por isso eu quero lembrar aqui da poesia de um hino. Peço que seja projetado o hino 284 do nosso hinário, porque ele expressa bem essa verdade do chamado de Deus para a nossa vida. Pode projetar a letra aí, por favor. Diz assim, nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me há de enviar. É grande a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Se, pois, a caminho que eu nunca segui, uma voz a chamar-me eu ouvir, direi, meu Senhor, confiado em Ti, estou pronto ao Teu mando seguir. Estou pronto a fazer
o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão, perdidos que eu deva ir buscar. Senhor, se a tua presença real, meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem, bem firme e leal, estou pronto a cumprir o teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Um canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo, eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De ti, meu sustento só dependerá, e de tudo me hás de prover. A tua vontade, a minha será. Estou pronto a votar-te meu ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Que desafio maravilhoso, né? Antigamente se cantava esse hino nos pastores, né? Mas hoje os pastores não têm mais coragem, não. Né? Difícil, né? Nem sempre será para onde eu quiser que o meu mestre me há de enviar. E eu vou. Né? Porque esse é o chamado de um apóstolo, de um chamado a pregar e a ensinar o Evangelho do Senhor. Mas um outro ponto que eu quero destacar, versículos 13 e 14, diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E a palavra é essa: jamais se afastem da sã doutrina, das sãs palavras, sãs doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo e na palavra de Deus, e guarda o bom depósito que o Senhor está confiando a vocês. Paulo aqui nos exorta a nós, pastores, presbíteros, líderes, diáconos, membros da igreja, a considerar naquilo que Deus tem nos dado em sua graça, e a termos um cuidado em vista do seu altíssimo valor que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O ministério, né, com todos os seus dons extraordinários dados pelo Espírito Santo, é algo extremamente precioso aos olhos do Senhor. Quando diz para guarda um bom depósito, Paulo está dizendo no sentido de que nós vamos prestar contas a Deus. Deus vai nos pedir contas dos dons que Ele nos deu, das capacitações que Ele nos deu, das bênçãos que Ele nos deu. E se nós estamos empregando isso de fato e de verdade, para honrar o Seu nome e propagar o Seu Evangelho, ou estamos apenas queremos usar isso de maneira egoísta e que agrada a todos nós. E é interessante que a palavra, traduzida aqui como bom depósito, esse bom significa alguma coisa de altíssimo valor. Guarda o excelente depósito que o Senhor colocou na sua mão. Mais uma vez, citando Calvino, ele pergunta: qual é o método para guardar o excelente depósito que nos foi dado? Ele diz: devemos ter cuidado para não perdermos, por nossa negligência, o que Deus nos deu, ou que nos seja tirado por termos sido ingratos, ou por termos abusado dele. Porque há muitos que rejeitam a graça de Deus, e muitos que depois de havê-la recebido,
se excluem dela de modo absoluto. É claro que temos dificuldades para guardar o que recebemos de Deus, mas Ele mesmo diz que faremos isso mediante o Espírito Santo que em nós habita. Guarda. Tem um carinho muito grande, porque, como eu já disse, Deus está confiando a vocês algo de extremo valor, que é a vida eterna oferecida em Cristo Jesus. Jamais se afastem desse caminho, irmãos. E o sétimo e último ponto, né, que já estão cheios de pontos aí, né? Mas isso aqui é só para esquentar, né? Porque depois vem piora, né? É a recompensa final da santa vocação. Ufa, tem uma recompensa. Ah. Versículo 12. Por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Que recompensa, irmãos, nós temos pela nossa fidelidade, pelo nosso caminhar na presença do Senhor. Lutas, dificuldades, perseguições, incompreensões, mas há uma recompensa. E Paulo dizia naquele momento em que ele estava sendo oferecido por libação, ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Estou sofrendo, estou preso, vou ser morto, mas eu sei que aquele que eu creio é o ser mais poderoso que existe em todo o universo. E a minha vida está nas mãos dele. Como é bom poder dizer isso. Como é bom crer nisso. Que no meio das lutas dessa vida, vale a pena perseverar no caminho do Senhor, porque a nossa recompensa é maravilhosa. Que nunca nos envergonhemos do Evangelho, irmãos. Que nunca nos afastemos do caminho do Senhor. Que nunca temamos os sofrimentos que tenhamos que passar em favor deste Evangelho. Para que nós possamos dizer, como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Todos nós sabemos disso. Você crê no Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, ou você tem depositado a sua confiança nos seres humanos, as promessas humanas, naquelas coisas que passam? Eu sei que vocês servem ao Senhor Jesus, que Ele é o Senhor da vida de vocês. Que nós possamos dizer como Jó: eu ouvia, eu só cria por ouvir, né? Mas agora eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Como maravilhoso poder dizer isso. Como é maravilhoso podermos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Como é bom poder cantar: eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. São profissões de fé que nós fazemos. São maneiras de nós expressarmos aquilo que nós cremos. E dizer: estou certo, convicto, de que aquele que me amou e me chamou com santa vocação é o mais poderoso ser do universo. E Ele guardará bem seguro tudo aquilo que recebi da sua graça até o dia do grande julgamento final. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Portanto, irmãos, concluindo, Leonardo e Pedro, todos nós que estamos reunidos aqui nesta noite de gratidão e de júbilo, possamos pensar nessa santa vocação
que nós temos recebido do Senhor, a fim de poder viver para a glória e o louvor do Senhor. Ao impormos sobre vocês as nossas mãos, daqui a pouco, nesta noite, como igreja, nós estaremos reconhecendo o chamado especial de Deus para as suas vidas, como ministros da palavra, dos sacramentos, para edificar a igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. 1 Pedro 5, 1-4, diz o apóstolo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Isso é para todos nós, presbíteros, docentes e regentes. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que te foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberemos a imarcessível coroa da glória. Aleluia! Que chamado maravilhoso! E a igreja do Senhor, ouça o que diz Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias, vossos líderes, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Honrem, obedeçam, apoiem, orem, sustentem estes jovens que foram chamados com uma santa vocação para servir ao Senhor e servir a igreja do Senhor com seus dons e talentos dados pelo Senhor. Que a unção do Senhor esteja sobre a vida de vocês, nesse ministério para o qual eles vos chamam. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja e abençoe estas vidas tão preciosas. Amém.